Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Luz Câmera Storytelling. Hoje nosso assunto é sobre a direção do filme Bastardos Inglórios. Vamos falar um pouco sobre Tarantino. Alerta de spoiler, nessa análise do Bastardos Inglórios terá spoiler. Se você não viu, fuja, assista o filme, venha cá e assista a análise depois. Mas antes, não se esqueça, se inscreva no canal, clique no sininho para que você seja ativado das notificações e compartilhe para quem você acha que gosta desse assunto. Vamos lá? Each and every man under my command owes me 100 Nazi scalps. And I want my scalps. And all y'all will get me 100 Nazi scalps, taken from the heads of 100 dead Nazis. Or you will die trying. Então, começando a falar um pouquinho sobre essa obra, é impossível a gente falar de Bastardos Inglórios sem falar de Quentin Tarantino, ok? O diretor e roteirista desse filme é marcado pelos seus filmes bem peculiares. Quando a gente fala de Tarantino e toda a sua filmografia, a gente percebe um jeito muito peculiar na sua direção. É aquele tipo de diretor que quando a gente assiste um filme dele, a gente sabe que é dele, né? Ele tem uma mão muito pesada na direção, ele tem uma linguagem muito específica dele, uma assinatura bem característica. É aquele tipo de diretor, por exemplo, que nos seus filmes ou você gosta do seu estilo ou você não gosta. É difícil ficar no meio termo, de ser um filme mais ou menos, de ser um filme comum. Como ele pesa bastante a mão na sua direção, na sua linguagem, né, dos seus filmes, isso desde Cães de Aluguel, Pulp Fiction e etc., ele tem uma mão bem forte na sua direção. E quais são essas características do Tarantino? Eu vou falar um pouquinho disso porque a gente já emenda isso para falar de Bastardos Inglórios. Todo mundo conhece Tarantino pelo seu apelo estético muito forte nos seus filmes. As cenas de violência, as cenas com muito sangue, enfim, Tarantino tem essa marca, essa característica muito forte. Outras características dele, ele escreve muito e dirige muito diálogo. Ele tem uma grande habilidade na escrita de diálogos em cena, na construção dos personagens através dos diálogos e na direção desses personagens. Então as falas deles em todos os seus filmes costumam ficar bem famosas, bem conhecidas, viram chavões dentro do cinema. Então isso é uma característica estética e narrativa presente em todos os seus filmes, não é diferente no Bastardos Inglórios. O que torna Bastardos Inglórios aí um filme diferente do que ele tem feito até então, ou do que ele fez antes? Ele traz um pouco mais de maturidade nesse filme. Então a impressão que eu tenho é que ele traz esse filme para mostrar para Hollywood que ele domina bastante dessa arte cinematográfica, domina bastante direção, então ele faz um filme mais maduro, mais completo, mas sem abrir mão, óbvio, das suas características. Sobre essa direção de personagens do Tarantino, a gente percebe que nós temos personagens muito caricatos dentro dessa história, e é proposital, né? Quando a gente pega um Hitler, já no começo da cena dele, gritando assim... Nein, 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 nein! Was alles soll ich von diesen Judenschweinen noch ertragen? Schlachten meine Männer ab wie Fliegen. Dá pra gente notar um pouquinho como que é a questão da caricatura que ele traz para dentro dos seus personagens. Uma das coisas que a gente não pode tirar do Tarantino é o seu amor pela arte cinematográfica. Ele conhece e domina muito sobre vários gêneros, sobre toda a história do cinema. Talvez isso devido ao seu histórico, enfim, a época que ele trabalhava na videolocadora como atendente, ele assistia muitos filmes e era apaixonado, realmente um cinéfilo. E ele traz as homenagens de vários gêneros, de várias épocas, de várias correntes do cinema para dentro dos seus filmes. Então é muito comum, por exemplo, no próprio Bastardos Inglórios, a gente tem muitas referências. Ele trabalha, muita gente até critica ele, falando que ele copia muitos filmes. Mas para mim isso é um baita mérito, porque é um cara que consegue pegar vários filmes, copiar um pouquinho de cada, e colocar e fazer uma obra dele, conseguindo casar todas essas linguagens, todas essas homenagens, que para mim não são cópias, é uma coisa muito de mestre mesmo, um cara que domina a arte. E nesse filme a gente consegue ver várias referências dele a diversos filmes. Por exemplo, uma das que eu mais gosto, e pouca gente cita sobre ela, é quando o personagem do Brad Pitt faz, no final, já no terceiro ato do filme, né, ele tenta se passar por um italiano, e enfim, muito cômico e muito interessante como se desenrola essa cena. Mas o próprio personagem do Brad Pitt, ele imita o Don Corleone do Poderoso Chefão. Ele faz aquela voz do Poderoso Corleone que faz as bochechas grandes, o queixo pra frente, então... Oh, Don Corleone... Então ele faz toda aquela empossa, aquela expressão do Vito Corleone lá do Poderoso Chefão.
as homenagens que ele faz a Encoraçado Potemkin, a Carrie a Estranha, próprio Rastro de Ódio. Então a homenagem que o Tarantino faz em seus filmes a outras obras cinematográficas, e homenagem até referências a coisas reais, nomes que eles usam em seus personagens, que são baseados em personagens e pessoas reais que existiram, para homenagear a gente do cinema, é uma característica muito profunda e muito dele. E pra gente terminar de falar um pouquinho dessa homenagem que o Tarantino faz pelo cinema, nesse fato ele traz o cinema de verdade, essa metalinguagem, né? Porque o líder da Operação Kino de cinema, né? É um crítico cinematográfico, que é especialista nos filmes alemães. A história se desenrola e se desenvolve e termina todo através de uma projeção de um filme. Acontece dentro de um cinema, que me lembra algumas cenas, inclusive um dos filmes que eu mais gosto, considerado por muitos como um dos 10 maiores filmes de todos os tempos pela crítica especializada, que é o filme Cinema Paradiso, que é um filme italiano onde o Tarantino se inspira bastante em coisas do cinema italiano, o faroeste spaghetti, enfim, o western spaghetti. Mas enfim, me lembra muito as cenas do Cinema Paradiso, a hora que a personagem que é a dona do cinema, né, a Roxana, ela segura a película, vendo o filme, muito igual ao menino protagonista do Cinema Paradiso, como ele faz, do mesmo jeito. Mas nem tudo são flores dentro da obra do Tarantino. Por exemplo, o filme do Tarantino costuma emocionar muito pouco. Como ele tem um apelo estético muito forte, fazendo todas essas referências cinematográficas, ele tem uma mão muito pesada, não só na direção como na edição do filme, ele se afasta muito do drama emocional. Quem aí se emocionou já em algum filme do Tarantino? Certo? Se emocionar, criar uma empatia muito forte. É muito difícil que isso aconteça nos filmes dele. Ele não tem essa linha de roteirizar ou de dirigir os seus filmes, onde ele traz esse apelo dramático, esse apelo emocional para as suas histórias. Então a gente, quando assiste um filme dele, é muito fascinado pela estética, e isso torna os filmes deles a não serem cansativos. A última coisa que os filmes do Tarantino praticamente são cansativos, por mais que ele se passe em um ambiente ou em poucos ambientes, ele consegue dar bastante ritmo pela sua estética, pelos seus diálogos, pela sua direção de atores. Mas emocionar não é uma coisa comum dentro das suas obras. Dentro de Bastardos Inglórios, agora indo mais forte um pouquinho para o filme, ele, assim como ele fez em Kill Bill, ele divide o seu filme em capítulos para funcionar mais ou menos como se fosse uma muleta da sua estrutura narrativa. Então ele divide o seu filme em capítulos para ele ir contando a sua história e estruturando a sua história. E falando dessa mão pesada do Tarantino, e como que ele afasta a emoção dos seus filmes, é como ele coloca flashbacks, como ele insere cenas do nada no meio do seu filme, assim, um corte muito bruto, um corte muito seco, uma cena para explicar alguma fala de um personagem que automaticamente nos distancia do filme, distancia no sentido de imersão. É quase como se fosse uma quarta parede, a quebra da quarta parede narrativa da história. Não um personagem falando diretamente com a audiência, mas é o diretor falando diretamente com a audiência. Né? É uma quebra de quarta parede narrativa do diretor nesse momento. Então ele nos afasta como audiência da imersão e da emoção da cena. É uma característica muito dele. Tem gente que gosta e gente que não gosta. Eu particularmente não vejo problema, porque eu sou muito apegado à estética do Tarantino, né? Mas quem não gosta, isso é uma das coisas que incomoda muito. Essa mão forte nesse corte de cenas e inserção de cenas que teoricamente não tem nada, ou não precisaria disso para a construção da narrativa. E uma notinha interessante é a locução do Samuel L. Jackson na hora de explicar o passado de um dos personagens, né? Ele não aparece, mas a gente ouve a voz dele ainda de novo, reforçando essa questão completamente de quebra da narrativa do Tarantino, porque isso não é algo comum dentro do filme, mas ele usa em um momento, em uma cena. Não faz parte da linguagem do filme todo, mas ele quebra completamente a sua narrativa para trazer esse apelo que, volto a falar, como estética funciona muito bem e combina muito com ele. Para quem gosta, como eu particularmente gosto, acha bacana esses malabarismos que ele faz dentro da sua montagem, dentro da sua narrativa.
The reason for Hugo Stiglitz's celebrity among German soldiers is simple. As a German enlisted man, he killed 13 Gestapo officers. Agora, sobre a atuação, eu queria dar um destaque muito grande para o Christopher Waltz, que faz o grande vilão do filme, né, o alemão, o caçador de judeus do filme. Ele rouba a cena. Ele rouba o filme, ele carrega o filme nas costas. Para mim, o grande destaque da atuação, apesar dele trazer o Fassbender, trazer o Brad Pitt dentro do seu elenco, o Mike Myers, enfim, quem rouba essa cena é o Christopher Waltz, certo? Então ele traz essa atuação dele, porque o mulher ganhou o Oscar, né? Ele ganhou o Oscar de ator coadjuvante. Ooh, that's a bingo. Is that the way you say it? That's a bingo. You just say bingo. Bingo! How fun! But I digress. Where were we? Yeah, make a deal. Over there is a very capable two-way. Indo agora falar um pouquinho dos diálogos, eu acho incrível como ele constrói tensão em cenas. Esse filme ele se baseia em poucas cenas que constroem muita tensão. Então quando a gente tem a cena que mostra os bastardos inglórios, né? Como que ele deixa o nazista vivo, a construção daquela cena. A cena do bar que fica lá no porão, onde se apresenta a personagem que vai levar eles para dentro do cinema. A cena que a Oceana é convidada para um jantar, onde ela é avisada que seu cinema fará a estreia do filme nazista Orgulho da Nação. É de uma construção, é de uma dramaticidade muito forte. Esse aí é o que talvez chega mais perto nesse filme de emocionar um pouco a gente, mas ele emociona muito mais a personagem. Como ela constrói, como ela tem o contato com o Algoz, que matou toda a sua família, e como ela desaba quando ela se vê sozinha depois na mesa do jantar, se desaba chorando pela carga de tensão que ela segurou na cena. Mais maintenant, sur ma vie, impossible de m'en souvenir. Enfin, bon, ce ne devait pas être important. À ce soir. A outra cena que ele constrói essa tensão muito grande é a primeira cena do filme, né? A cena de abertura do filme, a hora que o Land, né, o personagem do Christopher Waltz, chega para interrogar a família camponesa lá na França, e a gente descobre que ela está escondendo a família judia. A tensão, a construção daquela cena é fantástica. É uma ótima cena para apresentar o personagem antagonista do filme. Toda a sua maestria, sua inteligência, sua perspicácia, os seus diálogos muito afiados e afinados, né? A cena onde se constrói no final o grande finale do filme, né? Onde se mata, queima todos os convidados do cinema, inclusive o Hitler. Então, são poucas cenas onde se constrói bastante drama e se constrói muita tensão. Mais do que drama, ele constrói muita tensão dentro das suas cenas. O legal do Tarantino é que ele tá ligando o foda-se para a história real. E quando a gente fica pensando como que aqueles planos vão terminar, já que a gente conhece a história, como se isso fosse importante, respeitar a história, ele ignora isso e ele reinventa a sua história. Em falar em reinventar o final, esse filme ele foi escrito antes do Kill Bill, e ele ficou praticamente 10 anos para terminar de ser escrito, porque o Tarantino não conseguia achar um bom final. Então ele andou outros projetos na frente, né? E aí ele volta com Bastardos Inglórios, quando ele consegue enfim achar um final. E é um final particularmente surpreendente, porque a gente sempre espera um respeito real ao que aconteceu de fato histórico, e ele não faz isso. Então, Bastardos Inglórios é isso. Ele é um filme de época que se retrata na Segunda Guerra, que a gente acompanha a história de um grupo militar atuando na França, ocupada pelos nazistas, onde eles querem, na verdade, matar e pilhar, né? Matar e arrancar os escalpos dos máximos de nazistas possíveis. E em paralelo a história da estreia do filme Orgulho da Nação, onde se desenrola todo o final do filme, a gente tem aquele final surpreendente. Um filme dirigido ainda com as características estéticas muito fortes do Tarantino, mas sem abrir mão de, dessa vez, tentar fazer um filme mais maduro, mais completo, certo?
Então, qualquer dúvida que vocês tenham, põe aí no comentário, a gente vai se falando. Não se esqueça de ir lá no Instagram do Luz Câmera Storytelling e acompanhar os próximos sorteios e todo o conteúdo que a gente desenvolve lá. Certinho? Um grande abraço e tamo junto.